Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo será sobre a segunda parte de como montar sua dieta. Eu estou fazendo aqui uma série do passo a passo de como você calcular a sua dieta, de como você montar a sua dieta, de como você definir os seus objetivos. No primeiro vídeo eu ensinei vocês a calcularem a sua taxa metabólica basal e encontrar o seu gasto energético total, ou seja, o tanto de calorias que você gasta no seu dia a dia, o total diário de calorias. A partir disso, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você o que é cada macronutriente e como você vai encontrar cada um desses macronutrientes para você colocar na sua dieta: proteína, gordura e carboidrato. Fica aqui no vídeo para você conferir. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você o que é cada macronutriente. Bom, na verdade, macronutriente significa tudo aquilo, é uma macromolécula que o corpo consegue converter em energia. Os micronutrientes, como as vitaminas, os minerais, esses micronutrientes, essas substâncias, o corpo não consegue converter em energia. Apenas as macromoléculas, que são os macronutrientes. Dentre eles a gente tem proteína, gordura e carboidrato. Vou explicar para você o que é cada um deles. Primeiro vamos começar pela proteína. Bom, as proteínas elas são macromoléculas compostas por cadeias de aminoácidos e cada uma tem uma função. O que vai diferenciar uma da outra, definir uma função de uma e da outra, é a forma com que esses aminoácidos estão distribuídos ao longo da cadeia. E isso vai definir uma função para cada aminoácido. Aí a gente tem a questão dos aminoácidos essenciais, não essenciais. Isso não vem ao caso, mas só para explicando melhor aqui para vocês entenderem melhor, a gente tem os não essenciais e os essenciais. O que diferencia um do outro? Os aminoácidos não essenciais é tudo aquilo que o corpo, o nosso próprio organismo, consegue produzir através de outras substâncias. Ou seja, ele pega outras macromoléculas de proteína, transforma essas macromoléculas de proteínas nos aminoácidos não essenciais. Então o corpo consegue obter esses aminoácidos sem que a gente precisa consumir eles em específico. Já os aminoácidos essenciais, a gente precisa ingerir através da alimentação, porque o nosso corpo não tem a capacidade de produzir esses aminoácidos através de outras substâncias. E as proteínas, no geral, elas têm função estrutural. Ou seja, por exemplo, na massa muscular, na nossa massa esquelética, nos dedos, tudo você pode ver na unha, no cabelo, na barba, no nariz, tudo isso, colágeno, fibra muscular, seja lá o que for, o nosso corpo ele é inteiro, toda a estrutura física do nosso corpo, ela é composta por proteínas. Então as proteínas elas têm essa função estrutural e principalmente para aquelas pessoas que praticam atividades físicas que demandam força, produção de força, elas precisam ter esse aporte maior, precisam consumir mais proteínas, justamente porque elas compõem a musculatura, o tecido muscular. Então, como tem essa degeneração, como você tem esse desgaste da massa muscular fazendo esse tipo de força, como por exemplo na musculação, você precisa ter um aporte, um consumo maior de proteínas para que você reponha esses aminoácidos, certo? Cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. E quais são as boas fontes de proteínas? A gente tem aí frango, carne vermelha, ovos, peixes, soja, whey protein, leite. Esses alimentos possuem proteínas de alta qualidade, excelentes proteínas, diferente de salsicha, linguiça, aí já não entra o caso, vou explicar melhor sobre esses alimentos depois, mas essas são as fontes boas de proteína. Outro ponto importantíssimo, cada um desses alimentos, eles têm proteínas nele, eles não são proteínas. É errado você falar assim, frango é proteína. Não, frango tem proteínas. Mais ou menos aí cada 100 gramas de frango grelhado possui 30 gramas de proteína, de macromolécula proteína. E também vai ter gorduras, vai ter carboidratos, mesmo que sejam em proporções diferentes. O peito de frango vai ter todas as macromoléculas, todos os macros vão compor esse alimento, mas a maior quantidade será de proteína. Lembrando então
Cada alimento, todos os alimentos, eles possuem macronutrientes. Eles não são macronutrientes, eles não são proteínas, não são carboidratos, não são gorduras. Isso não existe, tá? Quem fala isso tá falando asneira. Burro, 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 incompetente. Tá, agora que a gente já falou sobre as proteínas, vamos falar sobre as gorduras. As gorduras, elas têm a principal função de reserva de energia para o nosso corpo e também participa da regulação de diversos hormônios aí que a gente produz no nosso organismo. Não são todos os hormônios que são controlados por gorduras, mas a grande maioria deles são. E também a gordura, cada grama de gordura representa 9 quilocalorias de energia. Lembrando, proteínas são 4, gorduras são 9 calorias por grama. Certo? Só para você ter uma noção melhor dessa questão de reserva de energia, vamos pensar em uma pessoa de 90 quilos. Essa pessoa de 90 quilos, ela tem 15% de gordura. Ou seja, desses 90 quilos, ela tem 13,5 quilos de gordura armazenado no corpo dela. E como a gente faz o cálculo que cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, se você multiplicar 13.500 por 9, você encontra 121.500 quilocalorias armazenadas ali. Pois é, uma pessoa de 90 quilos com 15% de gordura vai ter mais de 120.000 calorias armazenadas. Então, vamos fazer as contas. Fazer a conta aqui agora. Se essa pessoa tem um gasto para ela se manter viva de 2.500 calorias por dia e ela tem estocado 121.500 calorias, isso significa que ela vai conseguir ficar sem comer em jejum por mais de 48 dias, especificamente aí 48,6. Ou seja, 48 dias e meio ela consegue ficar sem comer, só tomando água aí e multivitamínico, que ela consegue sobreviver por 48 dias só utilizando as reservas de gordura dela, tá? De forma bem específica, bem matemática, esse é o cálculo que a gente faz para a questão de armazenamento de energia que você tem no seu organismo. Então, quanto mais gordura você tem armazenada no seu corpo, maior vai ser sua reserva de energia e, consequentemente, mais energia o seu corpo vai poder utilizar sem que você precisa ingerir nenhum tipo de alimento. E as gorduras, a gente tem 3 classificações. A gente tem as gorduras insaturadas, as gorduras saturadas e as gorduras transaturadas, que são mais conhecidas como gorduras trans. As gorduras insaturadas, elas são consideradas as gorduras boas. São aquelas gorduras que são, elas têm, fisicamente elas são líquidas à temperatura ambiente. Como a gente tem o óleo de peixe, o óleo de girassol, o óleo de soja, essas gorduras, elas na temperatura ambiente, elas têm uma consistência líquida e por isso até que o nosso corpo consegue absorver melhor elas. Já quando a gente fala da gordura saturada, isso são gorduras que elas têm uma estrutura maior, elas também na maioria das vezes são mais velhas, digamos assim, entre aspas, e por ela ter uma estrutura maior, ela não consegue manter na temperatura ambiente em condição líquida, então ela fica sólida na temperatura ambiente. Essas são as gorduras saturadas, como por exemplo as que você encontra aí nos embutidos no geral, nas carnes vermelhas. Essas gorduras, por elas estarem no estado sólido, quando você consome de forma não controlada, né, consome em excesso esse tipo de gordura, o que vai acontecer? Como a gordura e tudo aquilo que a gente come, a gente ingere, passa pela corrente sanguínea e essa gordura ela está em estado sólido, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir passar, na maioria das vezes, se tiver em excesso, ela não vai conseguir passar pela corrente sanguínea como deveria. Então o que ela vai fazer? Ela vai se alocar na corrente sanguínea, dentro da corrente sanguínea, e vai enchendo a corrente sanguínea e vai acabar entupindo. Isso faz com que a sua pressão arterial aumente, a sua circulação arterial, venosa diminui, e isso causa diversos problemas cardíacos, pode causar até mesmo infarto, doenças cardiovasculares extremamente perigosas. Então, por isso que é extremamente importante você controlar o consumo de gorduras saturadas, certo? As gorduras trans,
como elas são piores ainda, elas são a classificação pior das gorduras saturadas. As gorduras trans, na maioria das vezes, elas vêm de alimentos que precisam de muito tempo armazenados, são na maioria das vezes produzidos em indústrias para poder manter esse alimento por mais tempo. Então o ideal para a gordura trans é você restringir completamente da sua alimentação. Não é legal você ingerir nenhuma quantidade de gordura trans. Claro que vez ou outra, ok, é aceitável, mas em questão de proporção, a gordura insaturada você consegue consumir mais, a gordura saturada você deve controlar e a gordura trans é pior ainda. Então, para ela vir a dar algum problema aí cardiorrespiratório em você, cardiovascular, é muito mais fácil. Então, tome muito cuidado com esse tipo de gordura, beleza? Agora vamos falar sobre o último macronutriente, que é os carboidratos. Eles são moléculas mais simples e representam a principal fonte de energia do nosso corpo. A gordura, ela é uma reserva de energia. Já o carboidrato, ela é uma energia que vai ser utilizada principalmente pelo nosso organismo. Ou seja, a gordura ela vai ser pegada e vai ser armazenada. O carboidrato, a primeira função dele é energia. Então ele vai fornecer energia muito mais rápido para o nosso corpo. Por isso que o carboidrato ele deve também ter um consumo ainda mais restringido, porque ele só representa função energética para a gente, não representa muito função estrutural, nem nada disso. Claro que a gente precisa de glicose, precisa de carboidrato sim, para manter as funções vitais do organismo, porque o nosso organismo, o cérebro principalmente, ele consome energia. Mas falando de uma forma geral, os carboidratos são mais simples, eles podem ser restringidos, não vai causar nenhum mal para você, tá? Porque os carboidratos eles representam função energética, mas o corpo tem a capacidade de processar também proteínas e gorduras e como função energética. Então os carboidratos eles são mais de lado, sabe? É mais para complementar ali a sua alimentação, dar mais palatabilidade, mas no geral eles não são tão essenciais assim para o organismo. Claro que não levando em consideração a necessidade de ter uma energia rápida. E os carboidratos eles representam 4 quilocalorias por grama, a mesma quantidade de proteína. Bom, explicado essa questão dos macronutrientes, vamos para a parte que a gente calcula cada um desses macronutrientes para você colocar na sua dieta. Para começo de tudo, o que a gente precisa entender, ter em mãos para a gente começar a calcular os macronutrientes, é você saber o seu gasto energético total. Se você não sabe esse gasto energético total, é porque você não viu o meu último vídeo ensinando como montar a sua dieta. Volta lá que você vai aprender a estimar esse gasto energético total. Vamos pegar uma pessoa, de novo, de 90 quilos. Essa pessoa, esse homem, ele gasta 2.600 calorias por dia, porque ele fez a conta lá no meu último vídeo. Tá, descobriu que gasta 2.600 calorias. Essa é a meta de calorias dele diária para manutenção de peso, certo? Certo. Vamos começar pelo cálculo das proteínas. As proteínas, o ideal para você ter uma manutenção da massa muscular, também para otimizar o ganho de massa muscular, o ideal é manter entre 1,8 até 2,5 grama-quilo de proteína, certo? Mas o ideal, que eu passo para todos os meus alunos, meus pacientes, é cerca de 2 grama-quilo. Costuma funcionar muito, muito bem para a grande maioria. Então vamos começar de uma forma mais simples, calculando, pegando o peso total desse indivíduo, que é 90 quilos, multiplicando por 2 gramas. Isso dá 180 gramas de proteína. Para a gente calcular a quantidade de calorias, a gente vai pegar esses 180 gramas e vai multiplicar por 4, ou seja, cada grama de proteína tem 4 quilocalorias. Então a gente pega 180, multiplica por 4 e encontra 720 calorias vindas de proteínas na sua alimentação. Próximo cálculo vai ser das gorduras. Que como eu falei, os carboidratos eles podem ser por último, porque eles só representam função energética. Então, calcular as proteínas, vamos para a parte das gorduras. A gordura, eu gosto de trabalhar com aproximadamente 0,8 grama-quilos. Por que eu não coloco 1 grama, acima de 1 grama? Porque 0,8 já representa uma quantidade muito boa para você conseguir toda a questão de absorção de vitaminas e minerais
também conseguir regular muito bem seus hormônios. Então o 0,8 já representa uma quantidade muito boa para você manter as funções essenciais do seu organismo, certo? Certo. Então você pega 0,8 e multiplica por 90. Aí você vai encontrar 72 gramas de gordura. O que você vai fazer agora? Você pega esses 72 gramas e multiplica por 9, que representa a quantidade energética de cada grama de gordura. Aí você vai encontrar 648 quilocalorias advindas de gordura. Tá, agora o que você vai fazer? Vamos para a parte final, que é o cálculo dos carboidratos. Como ele representa apenas a função energética, vamos deixar ele, o cálculo dele vai ser mais fácil. Tá? Primeiro, você vai pegar o seu gasto energético total, que é de 2.600 calorias dessa pessoa que a gente pegou, vai somar a quantidade energética de proteína mais de gordura, que no caso seria 720 mais 648, aí você vai encontrar os resultados de 1.232 quilocalorias restantes para você jogar para os carboidratos. Aí você pega esse 1.232 e divide por 4, que representa cada grama de carboidrato, e você vai encontrar 308 gramas advindos do carboidrato, certo? Essa é a quantidade total que você vai ter na sua dieta. 180 gramas de proteína, 72 gramas de gordura e 308 gramas de carboidratos. Esses são os macronutrientes que esse indivíduo de 90 quilos, que eu utilizei como exemplo, vai utilizar na dieta dele, certo? Isso é para manutenção de peso. Aí você me fala, Carlos, mas como é que eu vou saber se eu quero perder peso, se eu quero ganhar peso? Isso vai ser o tema do próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo eu vou ensinar você como direcionar, como você deve direcionar. Se você, observando você mesmo, se você quer perder peso ou ganhar peso, como você deve direcionar isso a partir desse gasto energético total, e com isso você fazer esses cálculos aqui de novo, não tem problema, são cálculos fáceis como você viu. Então no próximo vídeo eu vou ensinar você a direcionar para o cutting ou para o bulking, que a gente chama, para perda de peso ou para o ganho de peso, e também vou ensinar você como dividir essas quantidades de cada grama desses macromoléculas, essa quantidade total calórica no seu dia, nas refeições certinho, tudo calculadinho, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no canal. Se você não gostou, deixa aqui nos comentários por que você não gostou. Pode deixar o dislike aí, só quero que você vá a merda. Não, tô brincando. Pode deixar o dislike, me comenta aqui por que você não gostou, se esse for o caso. Se você gostar também, deixa aqui nos comentários um abraço aí e me conta por que você gostou, o que você acha que eu posso melhorar. E tamo junto. Fica aí que o próximo vídeo já vai sair. Valeu, abraço e até mais.